Mundica fonte, sua arte é emoção, nas cores e formas ecoa a paixão. Mulheres libertárias, pássaros no ar, anjos negros, corujas a voar. De picos vem inspiração, nasce a arte por emoção. Professora sábia, mestra, tece sonhos, pinta festa. Mundica fontes, sua arte é emoção, nas cores e formas ecoa a paixão. Raimunda Fontes de Moura, mais conhecida como Mundica Fontes, é uma renomada artista plástica natural de Picos, no Piauí. Seu nome homenageia sua avó, de quem herdou também o apelido de Mundica. Nasceu na pacata localidade de Lagoa Grande, onde seu pai, Antônio de Moura Ibiapina, mais conhecido como Pebinha, viu a luz pela primeira vez, próxima à também pitoresca Vaca Morta, berço de sua mãe, Maria das Neves de Souza Moura. O sereno Riacho Branco era a fronteira física entre essas duas comunidades, e viu nascer o amor entre seus pais, que eram primos, ele com 18 anos e ela com 30 quando se casaram. Mundica nasce então desse amor que rompia os padrões da época, e é a terceira de 8 irmãos. Eram 6 homens e 2 mulheres. A minha irmãzinha faleceu com 13 anos de idade, de uma febre, que deu uma epidemia da febre tifo, aquela tifoide, né? E nessa época, 3 alunos aqui do grupo escolar faleceram vítimas dessa epidemia. Não tinha medicamento na época. E hoje a gente sabe que ela é controlada, né? E eles tinham a descendência de Moura, Fontes, Ibiapina, Souza, e tinha também um outro sobrenome que a família achava tão feio o nome que foram escanteando. Quando ia casando, tirava o nome, que eu achava lindo, que era descendência da minha avó materna, que era descendente de francês, era Salabert. Aí, como o pessoal chamava, era a família de Sala Aberta. Aí eles não gostavam, que achavam que era pejorativo, né? Aí foram tirando esse nome e foi esquecido. Mas eu até que gostava, sabe? Se não tivesse, eu não teria tirado o nome de Salabert. Quando tinha apenas 7 anos, seus pais decidiram mudar-se para Picos, em busca de melhores oportunidades e educação para os filhos. Assim, Mundica ingressou no Grupo Escolar Coelho Rodrigues, cujo prédio hoje abriga o Museu Osildo Albano, marcando o início de sua jornada educacional e artística. Só que eu já vinha alfabetizada, porque meu pai contratou uma professora que era da família também, para dar aula para a gente. Chamava naquele tempo, era desarnar, né? Desarnar os meninos, que hoje era, na realidade, alfabetizar as crianças. E assim eu fui alfabetizada. Quando eu cheguei nesse colégio aqui, no grupo escolar, tinha a turma A, era a turma A fraca e a forte. Então a fraca é quem não conhecia nenhuma letra, e a forte é quem já sabia as letras do alfabeto. Então, como a gente já sabia, né, eu já sabia as letras, de cor, sabia, conhecia as vogais, as consoantes, aí eu fui para o A forte. E assim nós ingressamos no grupo escolar. Estudei até o 4º ano primário, quando eu me submeti ao exame de admissão e fui para o ginásio Marcos Parente. E de lá, depois, veio a escola normal. Eu passei a ingressar a primeira turma na Escola Normal Oficial de Picos. Desde tenra idade, Mundica exibia um talento nato e uma clara vocação para as artes, particularmente as plásticas. No entanto, nem sempre encontrou o apoio e a compreensão necessários para desenvolver seu dom. Em certos momentos, foi até desencorajada em explorar plenamente sua criatividade. Contudo, dotada de uma personalidade forte e determinada, recusou-se a se curvar diante das adversidades e perseverou na busca pela expressão de sua arte, imprimindo sua visão singular do mundo em suas obras. Quando eu era criança, eu gostava muito de brincar, de colecionar pedras, madeira, troncos que eu achava interessante, tudo eu colecionava. E eu pegava um graveto e ficava desenhando, rabiscando na areia do chão, né? Aí as pessoas diziam para minha mãe: Dona Maria, essa sua filha parece que não é normal, porque até o desenho dela são desenhos esquisitos.
Isso não é normal, essa sua menina, uma pessoa que gosta só de pau e de pedra. Eu, estudando aqui no colégio, tinha sexta-feira, sempre era aula de artes, que era pra gente pintar, o que eu gostava não era sexta-feira, porque era tudo para pintar, desenhar, tudo a gente criar. Então eu tinha mania de fazer as coisas diferentes, né? Aí eu fiz uma paisagem, pintei toda só de azul e de verde. Aí misturava o azul com o verde, eu não sabia que eu estava fazendo uma nuance, né? Na realidade eu trabalhava com matiz sem saber que era matiz, porque eu não tinha esse conhecimento. Aí minha professora, quando eu ia entregar, ela disse, olha, por que você pintou esse sol de azul, essa paisagem verde? Está errado essas cores. Você não conhece as cores, não? Eu disse, conheço. Não é porque você pintou, é porque eu gosto de pintar com essas cores. Então eu estava trabalhando com cores frias, eu não sabia, né? Que dava aquela calma, né? O azul, o verde, só estava as cores mais frias. Tá? Aí ela não gostou, né? Ela disse, depois você vai fazer outro desenho. Aí eu fiz outro e pintei tudo de só amarelo, laranja e vermelho. Eu trabalhei com cores quentes, né? Ela também não sabia o porquê, mas eu fiz matiz dessas cores, né? E ela disse, não está certo, você vai ficar reprovado, eu vou reprovar você, porque não tá, todo mundo desenha direitinho, olha, você está vendo, ó, o pessoal pinta em caju, é amarelo ou laranja, né, o vermelho, e você pinta de outra cor, não tem caju dessa cor que você pintou. Não tem um sol dessa cor, não tem uma casa dessa cor, tudo essa cor, paisagem. Aí eu me chateava com ela porque eu fazia, ela não gostava do meu desenho. Eu gostava, mas ela não gostava. Né? Mas depois, quando eu cresci, foi que eu aprendi realmente, que naquela época eu já tentava misturar as cores, fazer matiz, as nuances, né? Depois que a gente adquire esse conhecimento, né? E se eu fosse depender da crítica aos meus desenhos, eu não teria continuado desenhando nem pintando, porque na época ninguém gostava do desenho. Eu lembro do filho da minha sobrinha, ele com 8 para 9 anos de idade. Eu fiz um desenho lá para a menina, a irmã dele, que iria fazer um trabalho sobre arte. Aí disse, tia, eu vou levar essas tuas artes para apresentar, que ele pediu um trabalho de férias, eu vou fazer sobre as artes da tia Mundica. Aí eu disse, tá bom. Aí eu forneci para ela os desenhos de trabalho para ela. Aí ele olhou, ficou olhando assim, no álbum que ela selecionou. Aí disse, ô tia, tu se baseia na loucura para fazer tudo assim. Aí eu disse, por que, Ramon? Você me pergunta isso. Porque eu acho que tem um desenho muito louco, mas eu gosto, sabia? Eu acho bonito o teu desenho. Eu digo, olha, foi um grande elogio para mim, né? Uma criança nessa idade, né? Só que quando eu fui fazer educação artística em Recife, o professor foi, pela primeira vez, alguém elogiou, né? Minha criatividade. Ele disse, hoje, eu era Raimundinha, que ele disse que eu era muito pequenininho, meu nome era muito grande, para meu tamanho. Seu Raimundinho, você é uma pessoa que tem muito para crescer na sua arte, porque você já tem um dom, um talento. Você trabalha muito bem. Ele elogiou demais. Eu ficava rabiscando com o bico de pena, né? E ele disse, seus trabalhos são muito criativos e você pode crescer muito. Não volte para Picos, não, fica aqui em Recife. Mas eu tive que voltar, né? Tinha minha família, minha mãe que eu precisava cuidar, ajudar meu pai, minha mãe, voltei. O apego à terra. Picos recebeu de volta sua filha com braços e corações abertos, e Mundica fez carreira na educação. O primeiro colégio em que trabalhou foi o Coronel Francisco Santos, passando depois pelo Marcos Parente, Vidal de Freitas, vindo a aposentar-se na Escola Técnica Estadual Petrônio Portela. Imersa em uma Picos efervescente culturalmente, Mundica desempenhou um papel fundamental como uma das fundadoras do grupo Mutirão de Arte e Cultura. Esse coletivo, que reunia artistas de diversas vertentes, agitou o cenário cultural da época, deixando um legado significativo para a comunidade local e além. Na época, eu até doava, quem gostava muito, quem valorizava muito meu trabalho, eu só vivia lá no salão de Zezinho Cabeleireiro. E a gente conversava muito, trocava ideia, porque ele tinha muito conhecimento de muitas coisas, né, sobre artes, principalmente. E Fernando Varão ia também para lá. E
eu comecei a fazer as ilustrações para um livro de Fernando Varão, que na realidade ele não chegou a publicar. E Zezinho, tudo que eu fazia, os avisos que eu mandava colocar em quadro, e fazer exposição lá. Aí nesse tempo eu fiz muita amizade com esse grupo. Era Fernando Varão, era Fábio Neiva, era o Zezinho, era o J. Brito, que faleceu, que era um grande pintor. E fomos formando um grupo cultural. E a gente fazia exposições na Praça Félix Pacheco. Aí veio Heraldo Santos, que foi meu aluno também, publicou o livro e fazia exposição também de poesia. Né? A gente tinha uma feirinha cultural. E Dr. Osildo Albano, como a gente não tinha onde se reunir, ele ofereceu o museu para a gente fazer as reuniões, que era o Grupo Mutirão Arte e Cultura. E assim o grupo foi crescendo. Foi um tempo muito bom, de muita produção artística. E aí tinha teatro, encenações, tinha performance, tinha tanta coisa interessante. Foi um tempo muito bom. E o Osildo, ele dava aquele respaldo maior para a gente. Ao longo dos anos, Mundica cultivou um estilo artístico singular, caracterizado por traços marcantes e inconfundíveis, onde figuras como mulheres, corujas, aves e flores se repetem em suas obras. Sua arte é um reflexo não apenas de suas habilidades técnicas, mas também de sua própria jornada de vida e da educação conservadora que recebeu. Essa educação, ao invés de limitá-la, tornou-se uma fonte de inspiração, impulsionando-a a expressar em suas telas um anseio profundo por liberdade e autenticidade. Me fizeram a pergunta, por que você desenha tanta mulher assim, o busto assim, mostrando os seios? Porque a mulher era muito podada em tudo, né? Não tinha essa liberdade. Eu digo, já que eu não tenho essa liberdade de me mostrar assim, eu me habituei a usar roupas com manga, porque meu pai não permitia eu usar roupas sem manga, nem roupas decotadas. Aí eu transferia o meu desejo de usar essas roupas para as figuras que eu pintava. Aí eu fazia as mulheres mostrando o seio, decote grande, mais ousada, né? Que eu queria, né? Ser mais ousada. Mas tinha alguém para me podar, né? Era os tabus, preconceito da própria sociedade que cobrava, né? Aí eu tinha que seguir o ritmo da família, da cultura deles, né? Dos meus pais. E na época, lá em Recife, eu tive o prazer, assim, a glória, como se diz, de ter Ariano Suassuna como professor, né? Ele dava história da arte e falava, tinha até um livro dele que falava sobre a arte do feio, feio na arte, uma coisa assim, a estética, né, do feio. Ele disse que uma obra, ela pode ser feia, mas passa a ser bela, dependendo da estética de quem a visualiza também, não é isso? Então ele era um grande incentivador assim, do teatro, das artes. E foi muito bom o período, porque eu enriqueci mais em termos de conhecimento, que era muito pouco. O meu conhecimento se restringia ao meu pai, Alfonso de Biapina, que sempre trazia livros, revistas para mim, que era muito difícil em Pix naquela época, você ter acesso, né, à leitura, assim. Mas o local de riqueza mesmo, de conhecimento, era o museu. O Osildo tinha toda a cesta, né? Tanto de arte, qualquer de conhecimentos gerais, ele tinha tudo, né? E ele sempre emprestava para a gente os livros. E dizem, né, que o pessoal fala, né, que eu tenho um estilo assim próprio, né? Eu me identifico muito com os poetas. Eu não sou poetisa, mas eu me identifico demais. Então, quando eu vejo uma poesia do Vilebaldo, ela já me inspira tanto. Na hora que eu começo a ler, eu já tenho uma ideia de como eu vou ilustrar aquela poesia. Já de Osildo Batista, eu falei isso para ele. Foi tão difícil eu ilustrar o primeiro livro dele, porque ele tem umas coisas, né, que Osildo é muito sincero, ele não tem esse negócio de pudor com nada, né? Ele é irreverente. Então ele tinha as coisas dele que ele escrevia, as mensagens dele, né? A poesia dele, chegava a ser às vezes irreverente, né? E também feria, né?
os tabus da época, né? De dizer palavrões, certas coisas, ele escancarava, né, nas poesias dele. É tanto que para eu fazer a ilustração do livro dele, eu fiquei assim, bloqueada, até então me bloqueei, sabe? Como é que eu vou fazer a ilustração? Aí papai ficava assim, por que você está desenhando assim? Deixa eu ver. Ele, não papai, eu estou tentando fazer a ilustração aqui de Oswildo. Aí ele disse, ah não, você não vai ilustrar isso, você não vai conseguir. Porque Oswildo é muito irreverente, né? As coisas dele, cheio de palavrões, de coisas assim. E você vai fazer esse desenho para combinar com as poesias dele? Papai, eu vou tentar. Aí ele disse, ah, pode ser, né, que você faça, mas vai ser difícil para você. Porque ele achava assim, porque como eu fui criada, né, aí de repente fazer, como ele mostrava, né, uma relação, né, sexual, que era um ato sexual, a poesia dele, né. Aí como é que eu ia ilustrar, né? Aí eu tentei jogar a natureza, uma mulher quase assim, mãos de folha, né, os cabelos de folha, a natureza, né, como fosse Adão e Eva, para encaixar. E assim eu fui tentando e fiz, né, as ilustrações dele. Eu disse, Oswildo, me bloqueou um tempo, eu demorei para fazer, mas saiu, né. Vilebaldo, ele começou com aquela fase telúrica, né, mas depois ele faz assim, tem muita coisa dele que dá um grito, né, pela a desigualdade social. Ele focaliza muito essa questão social, ele focaliza muito a desigualdade, né? E ele grita também por liberdade, por justiça, e é muito bom ilustrar as poesias do Vilebaldo. Gosto demais, eu me identifico muito com o trabalho dele. Em momentos de crise, Mundica encontrava na arte um refúgio, e na criação através do bico de pena, seu calmante natural, o que sempre a ajudou a manter seu ar mais calmo e sereno, fosse na vida pessoal, fosse na profissional, e a princípio doava a maioria de suas obras para amigos, colegas de trabalho e alunos. Só mais tarde, com o coletivo Olharte Produções, passou a vender suas obras. Foram vendidos porque Vilebaldo, mas é o grupo do Olhar Produções. Na época, esse grupo resolveu, né, investir na produção da minha arte. E esse grupo promoveu a exposição. Foi a minha primeira exposição realmente oficial, como se diz. Porque geralmente eu colocava os trabalhos lá no Premier, no corredor assim, eu colocava o meu desenho. Aí quem gostava levava, né? Não era para vender. Mas essa realmente eles venderam muito. Aí a outra eu fiz uma exposição aqui, no grupo escolar. Eu digo, como você vê a ironia do destino, né? Onde eu fui mais criticada no meu trabalho de desenhar, foi onde eu fiz a exposição no futuro, quantas décadas depois. Eu fiz uma exposição, justamente na parede da sala onde eu estudei. Para pintar com bico de pena, eu uso papel canson. Ele é muito bom, né? Já é próprio, né? Que não borra, né, a tinta. Porque tem um tipo de papel que a bico de pena ele escorre, né? Então eu uso o nanquim líquido, que eu uso com pincel também o nanquim. Aí tem papel que não dá certo, o papel canson que eu uso mais. Agora as telas eu pinto mais com a tinta óleo. Mas estou pensando até em mudar agora, eu estou pintando menos, de passar a usar acrílica, porque é menos tóxica e ela dá menos trabalho, ela seca rápido. E às vezes eu estou fazendo um trabalho e eu quero ver logo o final do trabalho. Aí a tinta óleo tem que esperar secar um pouquinho para misturar, senão a cor fica difusa, né? Mundica possui um traço inconfundível, um estilo único que desafia as convenções tradicionais. Seu trabalho, enraizado no surrealismo, encontra inspiração nas nuvens e suas infinitas formas. É como se, em cada pincelada, ela estivesse resgatando a centelha criativa da menina que, na escola, enfrentava críticas por seus desenhos originais, em tons de azul e amarelo, suas cores favoritas. A tela, eu já faço, eu tenho uma imaginação, o que eu vou pintar naquela tela ali.
pego a tela, aí eu penso assim, vou fazer isso, rabisco. Para a tela, eu já tenho um rabisco assim, né, do que eu quero transportar para a tela. Já esses aqui, eu vou começando a fazer de repente, às vezes eu estou indo no rumo e de repente surge outra figura, tá entendendo? Que eu não esperava. E aí quando eu começo a fazer, de repente surgiu uma outra coisa que eu não pensei nisso, né? Quando é bico de pena, agora na tela, olho, eu já projeto assim, antes, o que é que eu vou desenhar naquela tela. O que eu não gosto muito, a paisagem em si. O que eu gosto mesmo é de fazer a coisa doida, como meu sobrinho falou, né? Louca, né? Criar loucuras, né? E a paisagem você obedece, né? Mas eu observo muito a natureza e a natureza me ensina muito. E também muitas coisas assim surgem na minha mente quando eu estou observando as nuvens. Meu Deus, as nuvens transmitem tanta ideia para mim de como fazer o desenho. E às vezes quando eu estou ali, de repente eu passo ali no papel e crio. As nuvens me inspiram demais. Porque o céu é maravilhoso se você parar para observar. Tanto de coisas, de novidade que aparece no céu, não é? Na sua obra, além das figuras recorrentes já mencionadas, como mulheres, corujas e pássaros diversos, vemos também anjos. No entanto, apesar de criada numa família católica, Mundica se diz uma mulher de fé cristã, mas não seguidora de uma religião. Porque só retrato anjos brancos, de olhos azuis, olhos verdes, né? Aí eu disse, tem que ter anjo preto também, por que não ter anjo preto? Então, meus trabalhos, eu já usei muitos anjos negros, tá? Para mostrar que existe, né? Anjo negro, só pode ser anjo branco, de pele branca, né? E aqui é uma das demonstrações do meu anjo. Hoje eu não me classifico mais como pessoa religiosa católica, não, porque a decepção é muito grande em termos de religião. Mas eu fui criada dentro da religião católica. E hoje eu sigo apenas o meu preceito de religião, é Deus, eu acredito, né, ser superior, e sigo algumas coisas, né, da Bíblia que Jesus pregava, eu tento seguir. Outras, como ser humano, pecador, né, a gente nunca consegue ser perfeito, mas eu não me considero católica, religiosa, eu não sou de estar em missa, rezando tudo. Mas eu rezo, eu tenho minhas orações em casa. E sempre, quando eu peço, eu alcanço. Deus me atende muitas vezes. Aí eu sou grata a Deus. Tenho fé, né? Apesar de ter desenvolvido ao longo dos anos, mais especificamente, as artes plásticas, Mundica é uma artista multifacetada, tendo atuado como atriz e diretora de teatro, poetisa e dramaturga, escrevendo o clássico do teatro picoense, em parceria com Osildo Albano, O Alto da Chegada de Nossa Senhora do Remédios a Picos, que serviu de inspiração para o primeiro filme picoense, Senhora dos Remédios, de Flávio Guedes. Aí o Padre Bezerra tinha um grande sonho, era fazer uma apresentação assim, teatral sobre a história da chegada da Nossa Senhora dos Remédios. Aí eu fiquei pensando assim, ele sempre falava para mim. Aí eu falei com o doutor Osildo, um dia eu não a possibilidade. Aí ele disse, Osildo, eu gostaria de escrever sobre a chegada. Eu falei para ele o sonho do Padre Bezerra. Aí eu só quero que você me dê exatamente, me diga as datas, porque a história tem que ter as datas com precisão, né? Você me conte a história realmente, né, da chegada. Aí ele me mostrou o documento lá e tudo. E foi assim que eu escrevi, né? E convidei Vilebaldo, era Chaguinha, assim, um impasse. Foi quem faria o escravo. Aí eu conversando, né, o Sábio Barão, que era aquela pessoa desprendida, olha, ele aceitava, entendeu? Aceitava a negritude, tudo, ele valorizava a origem dele. Era um ponto que eu dava para ele muito alto nesse sentido, porque ele não tinha esse complexo assim. Aí ele disse, eu vou fazer escravo. Ele disse, você quer fazer? Faço com todo prazer. E ele fez, realmente, foi
sensacional. E ele fazia as pessoas chorar quando ele começava a entrar com a imagem ao ombro, né? Foi muito marcante aquele alto. Com o Fontes de Ibiapina, ele enriqueceu muito assim, o meu conhecimento literário. Como eu falei para você antes, ele trazia livros, ele mandava revistas, que era mais fácil lá em Teresina conseguir, aqui a gente não conseguia nem para comprar. Aí ele mandava as revistas para mim, porque era Cruzeiro, né, Manchete, e ele mandava essas revistas, mandava muitos livros, eu lia muito na época. O primeiro livro do Chico Miguel, que era Areias, né, ele, Tinonão, trouxe um exemplar, logo que foi lançado e me ofereceu. Aqui eu amei. Aí tinha uma coisa que era o relógio. O que mais eu me assim, que detive foi essa poesia, o relógio, do Chico Tic-Tac, né? Chico Miguel. Porque ele me fazia lembrar do interior, das coisas, da casa do meu avô, essas coisas assim. Aí eu comecei a me dar assim, mais para a literatura, embora eu não tenha seguido o caminho literário, mas eu fiz muitas amizades com o pessoal da Academia de Letras, porque sempre que eu ia em Teresina, meu tio me levava até a academia, participava, das reuniões, e eu conheci, fiz muita amizade com a Arimatea Tito Filho, ele me chamava minha sobrinha, eu chamava de tio Arimatea. Foi muito bom também a participação do Fontes de Ibiapina na minha vida. Eu acho assim, às vezes eu fico pensando, o Vilebaldo, Flávio Guerra, o Oswildo Batista, Ana Maria Coutinho, eles exaltam tanto as minhas artes, no entanto, as outras pessoas de Picos, né, é um descaso. Tu acredita que uma pessoa amiga minha, porque hoje ela tem um padrão de vida muito alto, né, elevado, né, que ela hoje é rica, né, como se diz, é uma das mulheres ricas de Picos, construiu uma casa muito. Eu tinha dado, quando ela era mais simples, a casa dela, eu tinha doado. Eu não vendi, eu doei 2 quadros, inclusive até na moldura, né, para ela, no aniversário. E quando foi tempos depois, né, eu soube que tinha sido jogado ao lixo, né, esses quadros, porque o arquiteto disse que não combinava com a casa dela. Aqueles quadros não combinavam, né? Então eu vejo assim, que a arte é para quem realmente tem a visão do que é uma arte em si, o valor de uma arte. Para quem não tem, né? Assim, aí o doutor Oswildo disse, Mundica, não fique triste, porque você foi jogar pérolas para os pobres, não se joga pérolas para os pobres. Foi o Oswildo Batista que me disse, então, as coisas que ele leva, né, para um lado assim bem interessante. Mundica Fontes se formou em Biologia e Educação Artística pela Universidade Federal do Pernambuco e especializou-se em Biologia aplicada pela Universidade Federal do Pará. Dedicou 25 anos de sua vida ao Estado como professora de Artes e Biologia. Foi chefe do gabinete da presidência da Câmara Municipal de Picos e é membro da Academia de Letras da região de Picos, ocupando a cadeira número 9 e adotando como patrono o escritor folclorista Fontes Ibiapina, que era seu tio. Sua generosidade lhe fez lançar a obra Álbum Poético, reunindo desenhos e poesias autoriais em homenagem a grandes amigos de vida. Homenageada e reconhecida nos mais variados meios, Mundica virou poesia, pelas mãos de Vilebaldo Rocha, e música em parceria deste com o professor Carlos Eugênio, que culminou no videoclipe dirigido por Flávio Guedes, Poemas Alegóricos. Quando o pincel se aloja entre seus dedos, o universo humano interior geme e grita,
e a tela vai ganhando forma e tom, e é sem medo, e a fonte do desejo desabrocha, linda e aflita. A natureza então já se contorce em gestos cores. São corpos em volúpia, dores de um parto ou de quem parte, dilacerando a carne e renovando vida e amores, como quem nasce ou morre pra ressurreição em arte. Voos de asas, danças coxais, peitos deleites, olhos e corujas, olhando assim dos olhos meus tão abismados, a fugacidade do instante com tintas de eternidade. Alegóricas imagens, tons alados, fontes de vida aos sonhos transbordados no coração de um pássaro mulher em liberdade, no coração de um pássaro mulher em liberdade. Alegóricas imagens, tons alados, fontes de vida aos sonhos transbordados no coração de um pássaro mulher em liberdade, no coração de um pássaro mulher em liberdade. Mesmo com todos esses anos dedicados às artes, Mundica Fontes não se reconhece como a grande artista que é. Apesar disso, seu nome já figura como imortal, não só da Academia de Letras, mas das artes picoenses em geral, por seu valor e originalidade. Às vezes, quando eu vejo assim, chega uma pessoa e diz: ah, você é a professora Mundica Fontes, a grande artista. Eu fico procurando assim, eu não me sinto assim, uma grande artista. Eu não me sinto, sabe? Eu só me sinto mesmo professora aposentada. Uma sintonia entre os sentimentos e o imaginário, expressando de forma singular uma homenagem aos amigos de mais de 2 décadas, longe de ser uma obra literária. Para agradar ou desagradar aos críticos, o que não me importa os comentários, porque arte só é realmente apreciada pelas pessoas dotadas de genialidade, de sensibilidade. 20 anos vivenciando uma parceria em defesa da natureza.
natureza e resgatando a nossa cultura de forma espontânea, sem visar fins lucrativos. Realmente merece este registro. 20 anos vivenciando uma parceria em defesa da natureza e resgatando a nossa cultura de forma espontânea, sem visar fins lucrativos. Realmente merece este registro.